Muito bem. A lição número 3, na parte do domingo, vai nos mostrar como o faraó questionou quem é o Senhor. Nosso testemunho precisa ser um testemunho diante das pessoas que mostre quem é Deus. Muitas vezes nós não vamos conseguir fazer isso, porque há pessoas ligadas com o misticismo. Há pessoas que assim não reconhecem Deus como um criador. Reconhecem sua razão, reconhecem assim o seu ateísmo, a sua forma pessoal de viver, reconhece outras coisas como sim, a sua vida sendo dirigida por essas coisas. Por exemplo, eu tinha uma amiga que colocava pedras em cima das pernas. Para ela, as pedras eram tudo. Ela achava aquilo que era uma espécie de uma magia. Então, depois, graças a Deus, ela reconhece hoje Deus como o dirigente de sua vida. Muitas coisas aconteceram e ela viu que a presença de Deus era a única coisa que dava a ela segurança espiritual. Por isso, o nosso testemunho não é apenas crer em Deus, é também mostrar amor pelos nossos semelhantes. É também, acima de tudo, testemunhar daquilo que Deus fez em nossa vida. Por isso alguém perguntou, se você estiver numa reunião de ateus, como você prova que Deus existe ou quem é Deus? Só tem um jeito de provar, é você contando o que Deus fez na sua vida. Isso é testemunho. E esse testemunho ele é inegável, porque diante de fatos não existe argumento. Ellen White escreveu no Grande Conflito, página 269, o seguinte: é nosso dever ser um povo assim que zeloso da glória de Deus, um povo que dê um bom testemunho e que não podemos dar um mau testemunho nem pela expressão de tristeza em nosso rosto, como se aquilo que Deus estivesse pedindo fosse uma coisa que causasse restrição para nós. Então até a nossa feição pode ser um mau testemunho. Se a pessoa que é uma pessoa salva em Jesus, uma pessoa que recebeu Cristo na vida, uma pessoa salva, uma pessoa que foi tirada do mundo, da superstição do erro, se ele mostra tristeza no semblante dele, como se tudo estivesse ruim, ele está dando um mau testemunho. Porque Jesus Cristo disse, a vida eterna é essa, que as pessoas te conheçam a ti, ó Deus, como o único Deus que pode salvar as pessoas. Então isso é importante. Jesus conhecia Deus, ele disse, eu conheço o Pai. Por isso Jesus tinha um semblante alegre. Por isso Jesus tinha assim uma vida plena diante dos seres humanos. Por isso que ele fazia milagres, porque ele acreditava no poder que o Pai lhe concedia. Quando Moisés e Arão chegaram diante de Faraó, pedindo que o Deus do céu estava assim solicitando que Faraó deixasse o povo ir para o deserto, Faraó afrontou a Deus. Moisés e Arão conheciam Deus, mas Faraó não conhecia. Então era preciso um testemunho eloquente agora diante daquele homem que se achava um semideus. Pergunta número 1. Diante da ordem divina expressa por Moisés e Arão a Faraó, deixe o meu povo ir. Qual a reação deste Faraó e que lição isto tem para nós? Êxodo 5, verso 1 e 2. E depois foram Moisés e Arão perante o Faraó e disseram, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor Deus, cuja voz eu ouvirei, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei o povo ir. Então a pergunta é, diante da ordem divina de deixar o povo ir, qual a reação de Faraó? A resposta é, a atitude do Faraó foi uma atitude de questionamento. Quem é o Senhor? Eu não o conheço. Foi uma expressão de afronta a Deus e a sua vontade. Mal sabia o Faraó com quem ele estava, ou a quem ele estava desafiando. O Faraó representava uma classe de pessoa que se achava intocável. O Faraó era sacerdote dos deuses e ele se achava um filho de um deus, um semideus. Por isso ele afrontou a Deus. Ele mostrou que ele também tinha poder. E se alguém tinha que ceder, não seria ele, porque ele é que comandava todas as coisas. Por isso ele negou a existência de Deus, dizendo, quem é o Senhor? Quem é esse Senhor que vocês estão falando? Essa reação teve, a mesma reação teve o rei Senaqueribe, rei da Síria, quando ele cercou Jerusalém e mandou uma mensagem para o rei Ezequias, que deveria abrir os portões, render-se e que ninguém morreria. E ainda afrontou a Deus dizendo, quem é o Deus que pode me livrar? Nenhuma das nações em redor, os deuses delas livraram das minhas mãos. E não é o Deus de vocês que vai me livrar. Ezequias orou ao Senhor. O profeta Isaías veio e disse, calma, Ezequias,
A luta não é sua, a luta é de Deus. Esse rei desafiou o Deus do céu. Nenhuma flecha vai cair aqui em Jerusalém. Deixa que o Senhor vai pelejar por vocês. E naquela noite, um anjo do Senhor saiu pelo acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. Senaqueribe fugiu para a terra dele. Entrou no templo do Deus dele. E o filho dele veio por trás e o matou. Pagou caro a afronta ao Deus do céu. Deus apenas mostrou as consequências que esse ato iria ter. E o Egito estava na mesma situação. O faraó representava uma classe de pessoas que se dizia intocável e afrontou a Deus dessa forma. O curioso é que essa mesma atitude do Egito, do faraó, foi também replicada na Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Francesa foi uma revolução cultural, 1789. Pensadores como René Descartes criaram uma filosofia chamada iluminismo. Ou seja, negaram a fé. Não precisam mais da fé. Esse negócio de religião, isso é besteira, isso é bobagem. A partir de hoje, o que manda na gente é isso aqui. Por que tem que estar orando ao Deus do céu? Então, os pensadores franceses descartaram Deus como o dirigente assim, do universo. E disseram, não, Deus não existe. O que existe é isso aqui, ó. É isso que comanda a nossa vida. A partir de hoje, nós somos iluminados. Aí foi criada uma filosofia chamada iluminismo, onde a razão prevalecia para todos os seres humanos. Inclusive, nomearam uma mulher como deusa da razão. Fizeram um templo para essa mulher. E ela atendia as pessoas e abençoava as pessoas. Foi chamado a era do iluminismo. Pagaram muito caro por isso. Inclusive, Voltaire foi um dos maiores ateus assim, da França. Voltaire, ele disse um dia na casa dele, eu estou cansado de ouvir que 12 homens saíram pelo mundo e tornaram o nome de Jesus glorioso. Eu estou cansado de ouvir falar nesse Deus do povo de Israel. E a partir de hoje eu vou acabar com esse Deus. Não vou permitir mais nada. Morreu em agonia tremenda e as pessoas viram que não valeu a pena ele afrontar a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que Deus seja representado em nossa vida através do nosso testemunho. Nós vamos precisar ser fiéis a Deus em todo momento. Fique com Deus, Deus te abençoe.